Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você e para a Carol, boa noite para os ouvintes, para quem nos assiste, uma ótima semana para todo mundo. Oi, Vera, boa semana. Vera chegou aqui, Carol, no estúdio, com um brilho nos olhos de quem viu uma das suas bandas preferidas no fim de semana. Verdade, eu, Marcela Lorenzetto, tem vários adeptos aqui na turma da CBN, mas foi bom demais, muito, muito maravilhoso. Pois é, turnê do Legal. Oasis, show do Oasis em São Paulo, tava a CBN em peso, quase a CBN em peso, muito bom. Bora Mas lá, teve que né? trabalhar cedinho no sábado, né, Vera? É, Achou que ia ficar só por conta do show? Teve que ralar. Entrei aqui no ar, escrevi para o Globo e às 2 horas mandei meu último vídeo, meu último texto e falei tchau para o pessoal e fui embora. Pois é, isso tudo porque o ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso preventivamente no sábado. Igor Cardim traz mais informações ao vivo para a gente agora no Viva Voz sobre os desdobramentos, a decisão do STF sobre a manutenção dessa prisão, decisão que saiu hoje, né, Igor? Pois é, Débora, a decisão que saiu agora há pouco, a perícia da Polícia Federal concluiu nesta segunda que Jair Bolsonaro tentou abrir a tornozeleira eletrônica com uma fonte de calor após identificar presença de ferro na área queimada do equipamento de plástico, resultado que confirma aquele relatório da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, e o relatório foi responsável, né, por ter embasado a decisão do ministro Alexandre de Moraes de decretar a prisão preventiva do ex-presidente. O laudo, feito com uma análise microscópica e também com a influência de raios X, além da comparação com uma tornozeleira íntegra, apontou danos significativos e aquecimento direcionado para abrir o case, enquanto um segundo exame avaliará possíveis danos no circuito eletrônico, trabalho que é conduzido pelo Instituto Nacional de Criminalística, que é vizinho ali na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, fica dentro do complexo da Polícia Federal aqui na capital, onde Bolsonaro, inclusive, está preso e cujas as conclusões ainda coincidem com aquele relatório no qual emitiu sobre ter usado um ferro de solda para tentar violar o dispositivo, que inclusive após Bolsonaro admitir ali para a diretora da divisão ali da SEAP aqui de Brasília, que cuida da administração penitenciária aqui do DF, dos presos, inclusive em prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. Débora, lembrando também que termina hoje o prazo para que as defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros condenados no julgamento da trama golpista apresentem os embargos de declaração ao Supremo Tribunal Federal, recurso que apenas esclarece pontos ali da decisão da primeira turma e que já havia sido rejeitado anteriormente também pelos ministros da primeira turma. Essa primeira turma, hoje, por unanimidade, manteve a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que decretou a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. A medida está sob referendo da decisão extraordinária convocada ali para aquela sessão, extraordinária convocada com encerramento às 8 horas da noite desta segunda-feira. Todos os integrantes do colegiado, porém, já apresentaram os votos. Além do ministro Alexandre de Moraes, relator da ação, votaram para confirmar a prisão preventiva de Bolsonaro os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e também a ministra Carmen Lúcia. Bolsonaro, que está preso desde sábado na Superintendência da Polícia Federal, recebeu ontem a visita da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, e hoje os advogados do ex-presidente, agora há pouco, à tarde, foram lá também fazer uma visita, lembrando que os médicos e os advogados não precisam pedir autorização para irem visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que já autorizou as visitas dos filhos Carlos e Flávio Bolsonaro para amanhã, entre 9 horas da manhã e também às 11. Cada um vai ter 30 minutos ali com o pai. E na quinta-feira, o Jair Renan, vereador, também teve essa autorização para visitá-lo
durante a manhã. Hoje, ali na porta da Superintendência da Polícia Federal, Débora, não teve nenhum tipo de manifestação que foi registrado tanto sábado quanto domingo, um clima bastante tranquilo aqui na capital. Volto com vocês. Obrigada, Igor, pelas informações. Agora, Vera, violar a tornozeleira eletrônica, ainda mais a forma que foi violada, é um descumprimento muito grave, né, da cautelar. E pelo que a gente tem de informação até agora, o que parece, Jair Bolsonaro vai sair da Superintendência da Polícia Federal diretamente para o local para onde ele vai cumprir pena depois da declaração do trânsito em julgado, né, que tem expectativa de sair nos próximos dias. Exatamente, Débora. Se havia, né, uma tendência favorável a uma prisão domiciliar humanitária em razão dessas condições de saúde do ex-presidente, o episódio do sábado afasta bastante essa possibilidade, torna ela muito mais remota. No próprio sábado, na decisão que foi pela sua prisão preventiva, o ministro Alexandre de Moraes já indeferiu, considerou prejudicado o pedido da defesa para que ele ficasse em prisão domiciliar humanitária. Diz que estava prejudicado em razão dos indícios de uma tentativa de fuga. Mas o que pode acontecer, né, nesse restinho de prazo que existe para as defesas recorrerem? A defesa do Bolsonaro reapresentar esse pedido de prisão domiciliar humanitária, alegando que ele tem essas condições de saúde, que elas estão agravadas, inclusive pela interação entre medicamentos e, portanto, que estão influenciando no próprio discernimento do ex-presidente, como teria acontecido com esse surto, porque essa é a alegação, né, que eles apresentaram para ele ter tentado violar o case da tornozeleira eletrônica, que ele teve um surto provocado por medicamentos. Então, isso tudo vai ser reapresentado e a prisão domiciliar vai ser pedida novamente. Se existe alguma chance, eu acho remota. É claro que as condições de saúde dele são reais, aquelas em decorrência da facada. Ele tem realmente um desconforto gástrico constante, ele tem crises de soluço intensas, ele tem apneias durante o sono, tem um sono bastante entrecortado. São muitas essas condições decorrentes das muitas cirurgias que ele fez em razão de ter levado uma facada em 2018. Mas todo esse episódio, que também tem como agravante o fato de que o senador Flávio Bolsonaro conclamou uma vigília, e aí, não, uma oração não é crime. Claro que oração não é crime. O tom da conclamação da vigília é que, unido ao fato de ter soado um alarme de violação de uma tornozeleira eletrônica no meio da madrugada, fizeram com que se compusesse um cenário de indício de tentativa de fuga. O tom da convocação para a vigília era todo ele bélico. Vamos nos insurgir, vamos lutar contra essa injustiça, e num tom ali bastante beligerante. Então, nada disso ajuda a que um novo pedido de prisão humanitária domiciliar que vai ser feito seja acatado pela primeira turma, que, como a gente viu aí, hoje referendou por unanimidade a decisão de mandá-lo para uma prisão preventiva. Tem outros fatores, né, gente? Porque além da imagem em si, que é muito impressionante, né, da tornozeleira ali meio derretida, nos votos os ministros lembram que ele é reincidente em descumprir medida cautelar, porque já usou rede social quando não podia, entre outras coisas. E o fato de outros condenados também já terem usado subterfúgio de fugir, né? O caso do Ramagem, que fugiu, em outro caso a deputada Carla Zambelli também fugiu, está na Itália. Então, tudo isso compõe ali um cenário que é totalmente desfavorável ao Bolsonaro nesse momento, né? Tem toda a razão, Carol. Além disso, tem contradições no próprio episódio, né? No primeiro momento, quando abordado pela agente da Polícia Federal, quando ela foi até lá conferir a tornozeleira, Bolsonaro falou que começou a tentar abri-la com ferro de solda no meio da tarde, no final da tarde. Depois, na hora da audiência de custódia, ele falou que isso se deu na madrugada. Primeiro, ele disse que fez isso por curiosidade. Só depois é que veio a alegação de que ele teria tido uma espécie de uma alucinação em decorrência da mistura de vários medicamentos. Então, esse tipo de contradição também é levado em conta pelo juízo na hora de definir qualquer benefício pedido pela defesa.
A gente sabe que a primeira turma ainda vai analisar esses pedidos, mas, de fato, todas essas agravantes não ajudam a melhorar a situação do Bolsonaro. Quanto ao local do cumprimento da pena, a Débora falou no início, ele vai ser levado para o lugar do cumprimento definitivo da pena. No fim de semana, depois do episódio, muitas pessoas no entorno, inclusive do Palácio, pessoas governistas, portanto não bolsonaristas, defendiam que agora que ele já está na superintendência da PF, o mais adequado seria ele permanecer por lá, para não dar aos bolsonaristas nenhum discurso de que ele está sendo realmente vitimizado, de que ele está sendo perseguido, de que estão querendo torturar o ex-presidente pelo fato dele ser de direita, etc. Já que o Lula teve a possibilidade de ficar numa cela especial na Polícia Federal em Curitiba, os próprios lulistas defendendo que o mais correto seria que ele ficasse onde ele já está, na superintendência da PF, e comemorando o fato de que ele não foi para nenhuma instalação militar, porque isso poderia levar a uma instabilidade na relação entre o governo e os militares, que está boa nesse momento, e reativar aquela ideia de acampamentos e vigílias em frente a quartéis, uma coisa que o governo não quer nem cogitar, não quer nem pensar em ver reinstalado. Bom, vamos seguir nesse assunto agora com a repercussão política dessa prisão com a Isa Staciarina em Brasília. Oi, Isa. Carol, olha, o entorno, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro tem admitido, sob reserva com quem eu conversei já me dizem isso, que a prisão preventiva provocou um desgaste político e um abalo nos planos para as eleições de 2026. O discurso entre esses aliados é que Bolsonaro, claro, ainda reúne capital político, mas que fica fragilizado e expõe a dificuldade da direita em se organizar em torno de um nome. Em meio ao baque, a estratégia agora é fazer com que a família não perca espólio político. Por isso, apesar de nomes como o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ainda ser cogitado como um provável candidato, a aposta no senador Flávio Bolsonaro passa a ser mais forte, isso dentro da própria família. Os cálculos políticos levam em conta o fato de que qualquer futuro candidato da direita pode depois se lançar como independente e abandonar aos poucos a pecha bolsonarista. E por isso, manter a família no poder é uma forma de ainda oxigenar, digamos assim, né, o clã Bolsonaro. Além disso, internamente o PL faz as contas sobre quem teria mais apelo diante da população. O senador Flávio Bolsonaro é visto como um perfil equilibrado pela família, mas o entorno ainda avalia se o nome dele é conhecido publicamente e suficiente para concorrer a uma provável candidatura à reeleição do presidente Lula. Por isso, o discurso entre aliados, pelo que eu ouvi hoje durante a tarde, é de que, apesar de Bolsonaro estar preso, as ideias dele permanecem, como a defesa, né, nas pautas de costumes ali, em prol de liberdades, família, religião e combate à criminalidade. Diante de um prejuízo, né, significativo para a família, o PL convocou uma reunião com a bancada. O presidente Valdemar Costa Neto reuniu ali deputados e senadores agora há pouco na sede do PL. E depois dessa reunião, como uma forma de evitar expor fragilidades, o senador Flávio Bolsonaro afirmou que o bolsonarismo está cada vez mais forte. Uma tentativa, né, de reduzir o discurso do BAC, que a gente sabe que no entorno já tem sido falado. Antes da prisão preventiva do pai, o deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, tinha dito isso na sexta-feira, que o ex-presidente só ia bater o martelo em torno do candidato da direita em março. Carol. Obrigada, Isa. E aí, Vera, claro que esse episódio abala politicamente o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Mas a direita segue aguardando o aval dele para esse possível nome. Segue. A gente não sabe como vai se dar a interlocução dele agora com esses aliados políticos, porque ele está podendo receber visita só da sua defesa
e da família, mas quando os filhos forem lá, e mesmo a ex-primeira-dama Michele, que tem ali alguma interface política, chegaram a ser cogitados até como potenciais candidatos à presidência, esse assunto pode vir à baila e eles podem transmitir algum recado. Mas a verdade é que a gente tem 2 momentos de repercussão política disso no fim de semana. O primeiro momento, quando saiu a prisão, em que os governadores, inclusive os pré-candidatos, se apressaram em defender o Bolsonaro, criticar o Alexandre de Moraes, e o momento seguinte, a divulgação do vídeo em que é mostrado o estado em que ficou a tornozeleira eletrônica e tem o áudio do Bolsonaro admitindo que fez o que fez. Aí se ouviu um silêncio ali avassalador na direita, porque ficou muito claro que não tinha o que refutar, não tinha o que questionar da relação, da decisão do Alexandre de Moraes. E isso, no entendimento daqueles bolsonaristas menos radicais, enfraquece esse poder de indicação do Bolsonaro. A cada episódio como esse, em que eles abandonam um pouco a narrativa da perseguição e se mostram afoitos por fugir do cumprimento da pena, como fez o Ramagem e como há indícios de que talvez planejasse fazer o Bolsonaro, aquela narrativa dos que são firmes e que vão brigar até o final, ela fica um pouco abalada, um pouco comprometida. Então, os próprios bolsonaristas admitem que hoje o cacife do Bolsonaro para transferir votos já não é o mesmo que era ali logo depois da eleição de 2022. Ele foi perdendo um pouco dessa capacidade paulatinamente ao longo dos anos e, uma vez preso, isso tende a se perder um pouco mais. Mas, ainda assim, é aguardada essa indicação, até para não haver um congestionamento de candidaturas no campo da direita. Então, vamos ver de que maneira vai se dar isso, mas os próximos passos eles tendem a ser mais jurídicos e judiciais do que políticos. Acho que esse assunto fique em stand-by por um pouco. E esse desejo de que seja da família, né, Bolsonaro, e talvez até dele, de que seja alguém da família, o nome mais cotado seria o do Flávio, que também pode ser investigado, né? Exato, acho que se enfraqueceu essa hipótese, Carol, Débora, desculpa, porque com essa convocação, essa conclamação feita de alto e bom som pelo próprio Flávio Bolsonaro, e depois outros vídeos que ele gravou muito exaltado, dizendo que se o pai morresse, o Alexandre de Moraes era o culpado, tudo isso o levou muito para próximo do inquérito que investiga a coação à justiça. Ele tem, na decisão, o Alexandre de Moraes faz ali severas repreensões à conduta do Flávio Bolsonaro, diz que ele saiu da sua responsabilidade de senador e que conclamou uma aglomeração e uma incitação à desordem pública que poderia resultar na fuga do Bolsonaro. Então, existe sim a possibilidade de ele vir a constar no rol dos indiciados naquele inquérito da coação. E aí, isso seria mais um balde de água fria nessa candidatura que, vamos dizer, já não anima os partidos, não anima o Centrão e também não anima o próprio PL. Todos esses prefeririam uma candidatura do Tarcísio de Freitas a qualquer um da família Bolsonaro. Vera, a gente tem uns minutinhos aqui antes do break. Eu queria saber de você o que está rolando do outro lado, do lado do governo. E também teve uma declaração, o presidente americano Donald Trump, ele foi avisado por um jornalista, né, de que Jair Bolsonaro tinha sido preso e tal, e ele até então não sabia. Isso foi no próprio sábado, né? E ele disse que isso era ruim. Enfim, o que você tem de apuração? Qual a sua análise em relação a isso? Agora, com ele preso preventivamente, reação dos Estados Unidos, que era um problema para a gente, né? Agora com a negociação negociação comercial em um bom estágio, né? Talvez tenha minimizado, e a reação do governo? Claramente, o Bolsonaro deixou de ser um grande trunfo do governo Trump para justificar o tarifaço ao Brasil ou as outras sanções contra autoridades brasileiras. A gente sempre falou aqui que o Bolsonaro, nesse caso do tarifaço, funcionava mais como uma desculpa do que realmente o Donald Trump estivesse disposto a mover mundos e fundos em sua defesa.
bastou ficar claro que havia uma impopularidade para o Trump em solo americano e que o tarifaço estava custando muito ao consumidor americano, portanto, gerando inflação, para o Bolsonaro sair de cena. Ele quase mandou um sinto muito, né? Não sabia. Recebeu com um certo desdém a notícia da prisão do Bolsonaro. Se lá na frente os republicanos entenderem que interessa, de novo, estressar a relação com o Brasil, por algum motivo, aí a coisa do Bolsonaro pode voltar a ser trazida como um argumento. Mas sempre, a gente precisa entender isso, segundo a lógica dos próprios Estados Unidos, a lógica do próprio Trump, dos interesses do governo americano e do eleitor / consumidor americano. Então, por isso que ele saiu de cena. Muito bem, a gente faz agora o intervalo. Na sequência tem Repórter CBN, a gente volta com mais Viva a Voz. Viva a Voz de volta, e a Samantha Klein está acompanhando uma reunião do PL, reunião que foi convocada hoje, reunião de emergência, depois da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, da prisão preventiva. Tem mais informações ao vivo aqui para a gente no Viva a Voz. Débora, Carol e Vera, a cúpula do PL, portanto, se reuniu numa longa reunião aqui no Diretório Nacional do Partido em Brasília. Inclusive, a família Bolsonaro estava por aqui, Michele, Flávio, além de Carlos Bolsonaro. E o que se definiu? Que o partido, a oposição, vai brigar para avançar no Congresso com a proposta de anistia ampla e restrita. A principal estratégia será a apresentação de um destaque ao relatório do PL da dosimetria, que é relatado pelo deputado Paulinho da Força. Essa estratégia, ela vai consistir aí em pressão sobre o presidente Hugo Mota. Aliás, os líderes do PL afirmam que já estão ligando para a Mota, e a ideia é tentar pautar essa matéria na reunião de líderes desta terça-feira. Também tem um bastidorzinho aí que, como o Mota tinha uma previsão de fazer uma viagem a Paris, e como Altineu Cortes, que é do PL, assumiria por ser ali o segundo na linha sucessória da presidência, Mota teria desistido dessa viagem para estar esta semana aqui em Brasília, estar comandando a Câmara. Isso é pelo menos fontes do PL que dizem. O senador Flávio Bolsonaro também disse que o partido não tem qualquer compromisso com o PL da dosimetria. Saímos daqui com a voz uníssona que o nosso objetivo único a partir desse momento é a aprovação do projeto de lei de anistia na Câmara dos Deputados e tendo êxito na sequência, obviamente, no Senado Federal. Não abrimos mão de buscar isentar essas punições dessas punições absurdas que estão sendo impostas a pessoas inocentes, ainda mais depois desse último ato, essa decisão de tirar o presidente Bolsonaro da prisão domiciliar com base na intolerância religiosa. O líder do PL, Sóstenes Cavalcante, também pretende se reunir até amanhã de manhã com o Hugo Mota para tentar negociar a inclusão da anistia na pauta. A ideia também é ter a participação do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, mas é claro que não se tem garantia que isso vai acontecer. Porém, segundo o líder da oposição no Senado, o senador Rogério Marinho, ele falou com Mota já no sábado e, segundo ele, o presidente da Câmara está consultando os líderes para tentar aí verificar a possibilidade de avançar ou não com o PL da dosimetria. Portanto, a ideia seria deixar que o PL da dosimetria avançasse. Paulinho da Força já se mostrou aí no final de semana interessado, afinal de contas ele é o relator, e aí o PL tentaria avançar com uma emenda por anistia. Claro que não tem garantia aí de vitória. Ainda nessa coletiva, Flávio Bolsonaro, claro, foi muito questionado. Ele que, aliás, ficou combinado no partido que ele vai ser a voz em torno da anistia. E é claro que ele foi muito questionado a respeito da prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que essa prisão foi uma vontade de fazer maldade com ele, em termos da divulgação daquele vídeo. Segundo ele, Bolsonaro estava com a voz muito alterada, que indicaria ali que ele estava sob efeito de medicamentos.
ou seja, um vídeo que, segundo ele, não precisava ter o áudio, que era um objetivo de humilhar o ex-presidente Jair Bolsonaro. E ele, claro, também, quando ele cita ali a questão de liberdade religiosa, segundo ele, era por conta da suposta vigília, mas que a Polícia Federal e o próprio relator Alexandre de Moraes, ministro do STF, considerou ali que poderia ser uma possibilidade de formar aqueles acampamentos semelhantes lá ao final de 2022. Com vocês. Obrigada, Samanta, pelas informações. Agora, Vera e Carol, nós temos imagens, né? Temos uma tornozeleira praticamente torrada, mas tem também um Hugo Mota de mal com o governo. Inclusive, hoje, ele declarou à Folha de São Paulo que rompeu com o líder do governo na Câmara, o deputado Lindbergh Farias. Como é que pode ficar essa história? O clima não é dos melhores para o governo, mas vamos pensar, essa treta entre o Hugo Mota e o Lindbergh Farias é por uma outra razão, é pelo projeto da segurança e tudo que vinha acontecendo na Câmara até então. O governo, a rigor, não teve nada a ver com essa crise do Bolsonaro, essa última. O governo estava lá quieto quando o sábado amanheceu em polvorosa, em razão do fato de que o ex-presidente meteu um ferro de solda ali na sua tornozeleira eletrônica. Então, esta não é uma crise do governo. Inclusive, a orientação que o Lula está dando para os seus ministros é que não falem, se eximam de piadinhas, deixem esse assunto para lá. Mas que a relação com o Congresso não vinha bem e agora os bolsonaristas vão tentar uma brecha para aprovar o projeto da dosimetria, isso é verdade. Esse projeto caiu em desgraça quando tentaram aprová-lo logo na esteira da PEC da blindagem, e aí pareceu muita ousadia e a opinião pública ficou contra. Naquela opinião, naquela ocasião, o fato de o Davi Alcolumbre ter dado um freio na PEC da blindagem também desencorajou os bolsonaristas a tentarem prosseguir com o PL da dosimetria. Mas agora tem uma outra circunstância. Qual é? O fato de que o Davi Alcolumbre também não está tão satisfeito com o governo. Então, isso pode significar uma brecha para esse projeto avançar, mas não nesses termos que quer a família Bolsonaro. Isso aí eu acho que tem chance zero de avançar, tanto que é verdade que o Hugo Mota até chegou a ser anunciado num evento em Paris, mas que ele diz que não tinha confirmado, porque já não teria como se ausentar do país com tanta coisa acontecendo. Isso mesmo antes da coisa do Bolsonaro preso. Então, agora é um motivo a mais para o presidente da Câmara não deixar o país, porque tem uma pauta carregada e muita coisa que demanda articulação política e articulação de bastidores. Então, ele ficou por aqui. Mas o clima para o governo, que não era bom no Congresso, piora um pouco com isso e piorou um pouco com a designação do Jorge Messias, como a gente já falou na sexta, porque aí isso complica um pouco o ambiente no Senado, que era a casa onde o governo vinha conseguindo driblar os problemas até aqui. E juntou vários assuntos, né, Vera? Esse mau humor tem vários motivos, né? O Alcolumbre está irritado com a indicação do Messias para o Supremo, o Hugo Mota já vinha desgastado desde aquela discussão também do PL do DERIT, né, da área da segurança, juntou ali uma série de motivos para esse mau humor do Congresso com o governo, né? Inclusive, o Alcolumbre também rompeu com o líder do governo no Senado. Isso. Ou seja, o Congresso está rompido com as lideranças. Congresso rompido com as lideranças, bem lembrado, e a relação com a ministra Gleisi Hoffmann também não é muito melhor do que isso. Então, as coisas vão ter de ser conduzidas pelo presidente do melhor jeito para evitar que venham surpresas e que venham derrotas de agora em diante. É verdade que o episódio da solda e tudo mais enfraquece o Bolsonaro e o bolsonarismo raiz, mas o governo também não está no seu melhor momento em nenhuma das casas. Hoje, inclusive, a gente vai falar ainda da questão do Messias, do corpo a corpo que ele está fazendo e da resposta enviesada que o Davi Alcolumbre deu a uma carta recebida dele, justamente, né? Muito bem, a gente faz mais um intervalo. Na volta do intervalo tem Edu Graça, nosso comentarista de assuntos internacionais. São 6h46. Viva Voz está de volta e quem já está na linha com a gente
é o Eduardo Graça, repórter especial do Globo e nosso colunista das segundas-feiras. Boa noite, Edu. Boa noite, Vera. Tudo bem, Carol? Que bom poder falar de novo com você, Débora, depois desses meses aí de merecidas férias. Uma delícia falar com você de novo. Meses. Ai, bem que eu Edu. queria, viu? Ai, quando eu puder, meu dinheiro der. É o tamanho da saudade. Pareceram meses. Tudo bem, Edu? Boa noite. Boa noite, querida. Edu, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse hoje que o país vive um dos momentos mais críticos da história com a pressão dos Estados Unidos para que Kiev aceite um plano de paz com a Rússia, que foi desenhado pelo governo Trump, mas que traz ali muitas circunstâncias, muitas condições favoráveis ao governo russo. A gente está aí há poucos dias de um fim da guerra nessa região, ou ainda falta muita coisa para resolver? Vera, como você falou, a pressão de Washington é enorme para o Zelensky aceitar esse plano, que é um plano de 28 itens, que, no entanto, foi classificado por analistas importantes, sérios, dos dois lados do Atlântico Norte, de traição dos Estados Unidos à Ucrânia. Eu sei que o uso da palavra é forte, pode até parecer exagerado, mas é que a proposta de paz prevê cessão definitiva de territórios da Ucrânia ocupados pela Rússia, o compromisso de que a Ucrânia não vai entrar na OTAN, redução drástica das forças armadas ucranianas e, em contrapartida, a instalação do que seria, assim, na prática, uma espécie de um cordão militar de contenção aos russos na Polônia, a liberação de reservas russas que estão congeladas no Ocidente para a reconstrução da Ucrânia destruída e o compromisso do líder russo Vladimir Putin de que não vai agredir novamente o vizinho. Às voltas com o escândalo de corrupção no governo e com o desgaste militar da guerra, o Zelensky, de fato, nunca viveu um momento tão frágil desde a invasão russa em 2022. Iniciada em 2022. Ontem, na Suíça, os ucranianos e os europeus se reuniram com o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, e esboçaram ali uma espécie de contraproposta ainda não aceita por Moscou. Aliás, o Putin segue em silêncio, está vendo tudo de camarote, certo de que ele ganha, ou com a capitulação do Zelensky na prática, se ele assinar esse tratado, ou com a ampliação da desunião aí entre os Estados Unidos e a Europa. O Trump acaba de acusar novamente o Zelensky de ingratidão e ameaçou suspender o acesso da Ucrânia à inteligência americana, que é algo crucial para que o país antecipe a movimentação de Moscou nas áreas de conflito. Enquanto isso, os europeus estão tentando alargar o prazo dado pelo Trump para o Zelensky topar esse acordo, que cai nessa quinta-feira, dia de ação de graças nos Estados Unidos. Com reprovação recorde lá nos Estados Unidos, o Trump quer oferecer aos eleitores americanos que vão estar em casa no feriado mais importante do país uma notícia histórica que casa com uma das promessas centrais deles de campanha que a gente já falou aqui no programa várias vezes. A de que com ele na Casa Branca novamente as guerras acabariam, que é algo importantíssimo para a base dele. Agora, Edu, está querendo pagar de pacificador, mas mandou o comandante do Estado-Maior lá para Porto Rico em meio a essa tensão com a Venezuela, né? Pois é. E a gente precisa incluir nessa lista aí também a decisão dele de permitir, do Trump, né, de permitir ações da CIA contra o governo Maduro dentro da Venezuela e de fazer esse anúncio publicamente. Apesar disso, fontes próximas tanto do Trump quanto do Marco Rubio juram que não tem nenhum martelo batido ainda sobre uma possível invasão da Venezuela. E, de fato, é como você pontuou, Débora, para o Trump, qualquer ação militar de peso agora comprometeria a imagem de pacifista virtual candidato na cabeça dele ao Prêmio Nobel da Paz. Por outro lado, há nomes de peso no governo que eles dizem o seguinte, que uma coisa, ou seja, a Ucrânia ou mesmo Gaza, é uma coisa. Outra coisa, no caso a Venezuela, é um outro planeta, completamente diferente. Um ataque à Venezuela, uma invasão da Venezuela, seria justificado internamente como um combate ao tráfico de drogas, que é algo que afeta diretamente a vida cotidiana dos americanos. Entraria nessa estratégia do Partido Republicano, que a gente já conversou aqui também, para as eleições do ano que vem, quando o Congresso vai estar em jogo lá nos Estados Unidos, da defesa da lei e da ordem. Agora, os riscos para o Trump são enormes e, embora se fale um pouco menos disso, também é importante, dentro do xadrez político interno dos Estados Unidos, o fato de que os riscos para o Marco Rubio também são grandes.
Um erro de cálculo na Venezuela complicaria as ambições políticas do secretário de Estado, do Marco Rubio, que é pré-candidatíssimo à sucessão do Trump em 2028. E olhando daqui debaixo do Equador, tudo que o Brasil não quer, claro, são ações militares dos Estados Unidos aqui do lado da nossa fronteira. O presidente Lula segue afirmando, fez agora na reunião do G20 nesse fim de semana, na África do Sul, que está seriamente preocupado com o aparato americano na região e se ofereceu já como possível mediador entre Washington e Caracas, embora nada indique que o Trump tenha se interessado por essa oferta dele. O Edu, hoje o New York Times publicou uma análise com o título "O Brasil peitou Trump e venceu", fazendo referência aí à questão do tarifaço e também à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Esse texto, que foi escrito pelo ex-correspondente do Times aqui no Brasil, reflete a percepção em geral da imprensa profissional americana sobre essa queda de braço entre Brasil e Estados Unidos ou não? Reflete sim, Carol. Olha, e o timing da publicação, claro, não foi acaso, né? Chegou para o leitor americano ali logo depois dos episódios desse fim de semana, com a prisão preventiva do ex-presidente Bolsonaro e poucos dias depois do anúncio do Trump do fim do grosso do tarifaço contra o Brasil. Nesse caso, de novo, a gente tem que pensar que para o recuo de Washington pesaram as razões internas, né? Além das pressões, claro, de peso dos setores econômicos dos dois países, da ação da diplomacia brasileira. A gente conversou aqui, nós, logo após os resultados, lembram, das eleições regionais nos Estados Unidos, isso tem o quê? 20 dias, sobre uma das razões centrais para a derrota do trumpismo em todo o país, que foi o aumento do custo de vida. E para o bolso dos americanos ter ficado mais vazio, pesaram ali os produtos brasileiros, café, entre eles, frutas, carne, que ficaram mais caros desde o tarifaço. Bater na tecla de que as razões dadas por Trump para o tarifaço careciam de lógica e de que o governo americano estava mal informado pela ação ali de personagens da política brasileira com interesses específicos e que esses interesses eram danosos tanto para Brasília quanto para Washington, deu certo para o governo brasileiro até agora. No New York Times, o presidente Lula ficou com o título de hoje afirmando que ele ganhou a queda de braço com o presidente dos Estados Unidos. E o Bolsonaro ficou com um que pena do Donald Trump ao ser informado sobre a prisão preventiva do seu aliado ideológico. É isso, Eduardo Graça trazendo para a gente a análise dos principais fatos da política internacional e as suas correlações também com o Brasil. Obrigada por hoje, Edu. Prazer é meu, obrigado, boa noite para todos nós. Valeu, Edu, até. Tchau. E a gente vai voltar a Brasília agora com a Isa Staciarini. Oi, Isa. Oi, Carol. Olha, com o rompimento, né, dos presidentes da Câmara e do Senado com os principais articuladores do governo Lula e também diante da dificuldade em garantir os votos necessários para ser aprovado o indicado ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, Jorge Messias, só deve ter o nome ali aprovado pelo Senado no ano que vem. Essa é a indicação do líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, que admitiu hoje em entrevista ao Estúdio I uma tensão muito grande no Senado e como justificativa, né, ele avaliou que não tem tempo suficiente para votar a indicação em dezembro. Ele justifica falando sobre duas principais pautas agora prioritárias. A proximidade do fim do ano, né, o recesso, a proximidade do recesso, melhor dizendo, e o fato de segunda-feira que vem já ser dezembro, então os parlamentares têm aí pouco tempo para marcar a sabatina e votar a indicação de Jorge Messias como ministro ao Supremo Tribunal Federal, e também a necessidade de votar a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e o orçamento. Esse é o discurso oficial para a imprensa, né? Porque a gente sabe que internamente o advogado-geral da União ainda não tem os votos necessários para ter o nome aprovado como ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso porque dentro do Senado o apoio era ao senador Rodrigo Pacheco, até por ter ali como um dos principais caciques, né, que defendiam o nome dele, o presidente do Congresso,
o Davi Alcolumbre. E, portanto, o périplo do advogado-geral da União não vai ser fácil, isso porque os cálculos indicam que ele ainda não tem nem 30 votos a favor e para ter o nome aprovado, a gente lembra, são necessários 41 votos. Por essa razão, o advogado-geral da União já planeja começar logo nessa semana, mesmo que o Senado não paute a sabatina ainda para esse ano, o corpo a corpo, fazer esse périplo lá no Senado, bater na porta de cada um dos 81 senadores. Aliados dizem que ele está otimista, até porque tem um apoio quase que irrestrito, né, do ministro André Mendonça, que foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao STF, mas não vai ser tarefa fácil. Lembrando que André Mendonça, assim como o Jorge Messias, é evangélico e apoia internamente, também publicamente, o nome dele como colega do Supremo Tribunal Federal. Só para encerrar, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, respondeu à carta pública direcionada a ele, enviada por Jorge Messias. Alcolumbre disse que o Senado vai cumprir, no momento oportuno, o procedimento tradicional para avaliar essa indicação, mas não deu nenhum prazo. Carol. Obrigada, Isa. Messias está tentando, né, Vera? Mas não está rolando muito não esse match aí, né? Tem um quê de ironia na resposta que o Davi Alcolumbre deu a uma carta que ele recebeu do Messias, porque era uma carta ali em tom todo emocional, falando da honra que ele sentiu de poder compartilhar ali alguns momentos com os senadores. E a resposta foi meio, tá bom, fica aí esperando que quando der na minha telha eu marco a sua audiência e a sua sabatina. Então, as coisas não estão bem paradas, elas estão bastante confusas, complicadas. O rompimento com o Jacques Wagner continua, a indisposição continua. Ele pautou um projeto que tem aí potencial de causar danos fiscais bem sérios para o governo, justamente no momento em que o Haddad está tentando buscar dinheiro em tudo quanto é lugar para fechar o ano e para fechar o ano fiscal de 2026. Então, não está simples essa navegação. Até aqui a gente não sabe como o Lula vai entrar nesse corpo a corpo para ajudar o seu indicado. Ele achou que ele era autossuficiente para indicar alguém que tinha todos esses senões no Senado e que ele ia conseguir fazer isso sem fazer desandar a maionese com o Davi Alcolumbre. Então, é isso que ele vai ter de entregar para não correr risco de ter uma inédita rejeição do nome do seu indicado para o Supremo. A última vez que o indicado para o Supremo foi barrado foi no século XIX. Imagina acontecer uma coisa dessas no governo Lula. Enfim, a situação já não está boa, né? Esse caldo entornaria muito, né? Exato, entornaria de vez, Débora. Muito bem, obrigada, viu, Vera? Amanhã tem mais Viva a Voz. Beijo. Obrigada, um ótimo ponto final para vocês e até amanhã.